Wisdom, the Alleluia first tone. Confess thy wonders, O Lord, and thy truth in the congregation of the saints. Alleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cristo ressuscitou. Em verdade ressuscitou. Christos anesti. Alícios anesti. Christos vascrissi. Alício novas Cristo. Queridos irmãos cristãos ortodoxos, chegamos ao quinto domingo da Páscoa. Domingo dedicado a Santa Fotina, mulher samaritana. Esta mulher, como nos narra a tradição de nossos santos Teófilos Padres, apesar de ter sido uma mulher de um passado aparentemente, em sua moral, pecaminoso, de fato era, porque havia tido 5 maridos, e aquele que estava convivendo com ela em concubinato, quando Cristo se deparou com ela no poço de Jacó, também não era seu marido. Apesar deste passado, isso torna-se completamente sem importância, mas extremamente encorajador para nós que também somos terríveis pecadores. Santa Fotina tem origem em seu nome a palavra phos, que do grego revela para nós luz, uma alma de fato iluminada, que permitiu-se ser iluminada, e como nossos santos padres nos relatam em sua tradição, nossa Santa Igreja nos diz que Fotina foi senão como que o primeiro apóstolo de Cristo. Já ainda em sua vida terrena, sua passagem terrena por nós, Cristo como que confeccionou para si um apóstolo para os samaritanos. E até, de fato, meados da igreja, da era da igreja, Santa Fotina também era sempre comemorada como igual aos apóstolos. Santa igual aos apóstolos Fotina. Uma mulher que com seus filhos foi pregar, na época da perseguição aos cristãos, pregou ao imperador Nero a respeito da verdade de Cristo. Teve todos os seus filhos torturados, mortos, e ela também. E por isso também é uma megalomarte. Imaginemos que aquela mulher que estava diante do poço de Jacó, de fato se tornou literalmente uma fonte de vida que jorra para a vida eterna, não só pelos seus ensinamentos, pela sua fé, pelo seu caráter missionário e apostólico, não só aos samaritanos, como também na região de Roma, quando ela foi chamada a pregar ali, já pregava no Oriente, mas terminou sua pregação em Roma. E se foi torturada e seus filhos, sua família, foi senão um testemunho de mártir, aquilo que jorrou realmente, fonte de água viva, como testemunho da fé viva em nosso Senhor e Deus Salvador, Cristo, ressuscitado. No tempo pascal, nesses domingos que estamos tratando, é justamente o tema da ressurreição predominante. Estamos indo comemorando os 40 dias até a Ascensão, onde nós, como nenhuma das outras denominações cristãs o fazem, comemoramos durante 40 dias. Ao mesmo tempo que estamos comemorando a Páscoa, estamos nos preparando-nos para o quê? Para a recepção daquilo que foi a nova lei do Novo Testamento, a nova tabuinha, ou seja, o Espírito Santo que vem e escreve nos corações toda a graça de Deus, todos os mandamentos, não agora apenas como a sombra da lei, mas de forma viva. E assinam isto que Cristo prometeu a todos aqueles que tiverem sede de realizar a sua vontade. Sede de realizar a vontade do Pai. Sede de realizar aquilo que é a verdadeira comida de Cristo, a salvação dos homens. A todos esses que por acaso possuem esse desejo, Cristo de fato nos prometeu o Pentecostes. E é por isso que nessa semana que se passou, na quarta-feira da quarta semana, comemoramos o mês semi-Pentecostes, o meio Pentecostes, onde cantamos o maravilhosíssimo tropário Descendenta a minha alma nas torrentes da piedade, ou seja, mata a minha sede nas torrentes da piedade. E que são essas torrentes?
Queridos cristãos ortodoxos, nesses 40 dias, além de comemorar, estamos preparando então para o recebimento de uma nova tabuinha escrita no coração, esta fonte de água, que é senão o Pentecostes. A comemoração da Páscoa é tão cheia de força que, além de uma comemoração, é uma preparação para o Pentecostes. E podemos imaginar então que nosso Senhor prometeu-nos dar-nos esta água, o Espírito Santo, o qual, quando adquirimos, não só mata a nossa sede, mas jorra Ele mesmo como fonte de água viva, jorrando para a vida eterna. Significa que não só em nós nossa sede será saciada, como também, como diz São Serafim de Sarov, aqueles que adquirem a paz interior, milhares salvarão ao seu redor, porque de fato vós sois sal e luz da terra, luz para as nações, a manifestação da glória de teu povo, Israel. Que grandes mistérios nossa Santa Igreja hoje nos atrai em um só domingo. E é um desafio grande compilar tantos ensinamentos espirituais em um só evangelho. Mas assim, é por isso que aquele que o escreveu foi cognominado de teólogo. Porque aquilo que escrevia não daquilo que simplesmente estudou, mas aquilo do que viu, como ele mesmo escreveu. E essas coisas foram escritas para que creiais que Cristo é o Filho de Deus e para que tenhais vida em seu nome. É senão isso que Cristo ensinou-nos através do encontro com a mulher samaritana, representando todos os gentios que futuramente, ainda que não fossem judeus, receberiam toda a iluminação do seu apostolado terreno através de seus sucessores os apóstolos e poderiam finalmente acessar essa fonte de água. E o que é senão este poço de Jacó? Senão justamente a fonte batismal, onde a nossa Santa Igreja está ali preparando, não só em Israel, não na Terra Santa, como hoje a Santa Igreja Ortodoxa até guarda até hoje o local histórico onde Jacó deixou o seu poço como herança do seu filho José, e que posteriormente Cristo também sentou-se para se refrescar cansado e conversou com a mulher samaritana. Não só este poço. Em cada paróquia do mundo ortodoxa, temos ali um novo poço de Jacó. Não apenas de uma maneira alegórica, mas de fato, de maneira real. Aquele que tem sede deve correr, rastejar-se por esse deserto árido do mundo, negligenciar suas paixões, não desistir de sua perseverança, de sua diligência para chegar até esta sede, acreditando que isso por si já é um preparo para que possa ser digno de tal fonte tão milagrosa que é viva, que borbulha para cima, não só saciando a sede, mas sendo dentro da pessoa que bebe também uma fonte inesgotável de graça espiritual, de força, alegria, consolos e todo aquilo que é o inaugurar da vida futura, já nesta vida. A fonte disso é o próprio Cristo. E Cristo deixou os seus sacramentos, que dentro do seu próprio corpo são senão a maneira pelo qual o homem entra em seu corpo, se mantém em seu corpo e aumenta a graça em si, oriunda deste mesmo corpo de Cristo, a qual agora fazemos parte após o batismo. E na pia batismal temos ali então a figura do poço de Jacó, que é senão a água espiritual. Essa santificada pelos sacerdotes, sucessores, ordenados pelos bispos, sucessores dos apóstolos, possui um poder santificante tal água. E essa senão a água viva que borbulha para a vida eterna, a qual aquele que não só bebe, mas nela entra e mergulha 3 vezes, com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nasce não do ventre da mãe pela segunda vez, mas finalmente da água e do Espírito. Podemos também ter em mente que os sacramentos, como muitas vezes já comentamos, não são coisas que podem ser explicadas pela mente humana e devem ali parar em um evento, em um dia marcado. Os sacramentos são mistérios. Eis o nome real, o nome melhor para se adequar àquilo que são os mistérios da Igreja. E eis aqui um grande mistério, o mistério da nossa salvação. Aquele que está cansado e fadigado, completamente sedento de virtudes, afinal de contas, os demônios, com seus pensamentos malignos, destroem toda a nossa sede, toda a nossa vida interior.
todo o nosso desejo e fonte de vida eterna, isso já foi iniciado no paraíso, tal poda, tal negligenciar dos mandamentos, o que fez com que a nossa vontade, deixando de ser a vontade de Deus, passasse a ser a nossa vontade junto com a vontade do diabo. E como consequência disso, o homem é infeliz e tem sede por felicidade. Todos os homens buscam a felicidade, mas poucos sabem onde encontrá-la. Mas de degrau em degrau, de graça em graça, parece que há alguns que têm conseguido matar a sua sede e possuírem dentro de si esta fonte. E por terem uma vida assim, são eles testemunhos de onde nós também, que somos alienados, podemos encontrar tal fonte que jorra para a vida eterna. E nisso tivemos a vida dos santos, a vida de todos aqueles que testemunharam, virgens, veneráveis monges, foram testemunhando para nós que já nesta vida eles encontraram em algum lugar tal poço. Beberam de tal água e tornaram-se também fontes de rios que jorram para a vida eterna. Ora, isso se não é a ressurreição de Cristo, presente em seu corpo verdadeiro, seu corpo místico, que é a igreja, sua própria noiva, a exemplo daquela que foi fotida, a qual tinha 5 maridos, mas de ninguém era noiva, foi tornar-se então noiva de Cristo, porque sua alma recebeu Cristo, batismo, e pôde então converter-se. Eis aqui a palavra-chave para podermos saber como encontrar tal fonte de água viva, senão o arrependimento. É um tema muito denso para que possamos começá-lo a mirar do alto. Necessitamos, devido à nossa fraqueza, os tempos que vivemos, começar a olhar o Evangelho preparado para aquilo que é a fonte de água viva, para os mistérios do diálogo em Cristo e a mulher samaritana, para a vida de Santa Fotina, para a preparação ao Pentecostes, para o período pascal com a força do Cristo ressuscitado, que é senão a fonte de nossa fé, a fonte viva que faz com que todo homem possa viver eternamente, pois a ressurreição é senão o sinônimo da vida eterna. Como participar disso? Como encontrar esta fonte? Como ativar os sacramentos em nós? Como fazer com que a nossa sede não seja só saciada no momento, mas continuamente? Onde buscar a felicidade e a solução aos problemas, aos fardos deste mundo? É por isso que na quarta-feira da quarta semana, a Santa Igreja nos preparou para o domingo de hoje, para mostrar-nos que, se nós não buscamos o arrependimento, se nós não começamos pelo arrependimento, nem adianta galgarmos os grandes mistérios da vida espiritual que esperam-nos neste revelar do domingo da mulher samaritana. O segredo da vida espiritual. Pois é para isso que nascemos, é para isso que devemos viver, para tornar-nos nós também fonte de vida que jorra para a vida eterna. Onde? Como encontrar isso? Em primeiro lugar, Cristo nos deu a resposta. Eis, vocês samaritanos dizem que se deve adorar no Monte Somoron, Samaria. Outros dizem que devemos adorar em Jerusalém. Ora, chegará o tempo e é agora, onde os verdadeiros adoradores adoram o Espírito e a verdade, e é de tais adoradores que o Pai procura, é de que o Pai necessita. Isto é senão a comida de Deus, que os homens se tornem verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. O que significa isso é suficiente para nós, para este domingo, entender isso. Porque o arrependimento é o que vai dar a ignição para entendermos pela própria graça de Deus, que nos revela por si mesmo, não em livros, mas numa prática de vida cristã ortodoxa, ou seja, em espírito, em ação e em verdade, na verdadeira igreja. Por isso, eis aqui a resposta. Em primeiro lugar, toda poço de Jacó está em toda confissão de fé verdadeira, em todo bispo verdadeiro, que ele por si é uma fonte que jorra para a vida eterna, porque através de suas ordens episcopais, em todo lugar, tem o dom, a capacidade e a inteligência de fundar missões, fundar presbíteros, diáconos, organismos vivos do corpo de Cristo, capazes de também abrirem para todos aqueles que vêm sedentos e clamando: ajuda-me, eu quero ser curado e tenho sede, estou cansado de minha peregrinação neste mundo de pecados, estou completamente cansado, mas agora Deus me revelou meus pecados e que dele preciso me livrar de todos eles. Preciso do batismo, e nisso, em todo lugar, temos aí então, onde há um bispo,
está a verdadeira igreja. Onde há um bispo verdadeiro, aí está a verdadeira igreja, assim nos diz Santo Atanásio. Por isso, o primeiro ensinamento para nós é que devemos procurar em todo lugar onde está um bispo verdadeiro em nossos tempos. Infelizmente, parece que esses poços estão secando devido às heresias, mas ainda existem. Estejamos atentos, sabedoria, procuremos-nos. Depois disso, mesmo após o batismo, para que esta fonte a qual bebemos e mergulhamos se torne para nós também algo vivo, como nos ensina São Nicolas Cabasilas, devemos ativar os sacramentos. Como nos ensina São Nicodemos o Ajurita, devemos participar no batismo, tornando-nos nós mesmos fontes vivas de águas, de torrentes que jorram para a vida eterna. Como isso se dará? Uma vez que nossos santos padres ensinam que a força da energia incriada dos sacramentos, que são inseparáveis da Trindade, entram para as profundezas do coração no batismo. Ou seja, ali nas profundezas do nous, ou seja, em espírito e em verdade, confessando a fé, numa prática de fé viva e obediência aos mandamentos, em atenção e vigilância aos pensamentos, na vida de sobriedade, na vida ativa de ação e espírito e em verdade, ou seja, com a mente atenta, em total atenção e contemplação para além da razão, ou seja, em verdade. Pouco a pouco, toda esta fonte de força vivificante foi infundida em nós, nos profundezas do coração do nous, ou seja, no espírito e na mente, no coração, poderão serem ativadas dentro de uma confissão de fé verdadeira, destituída de heresias, de falsos dogmas, de loucuras inventadas pelos homens, mas de fidelidade à fé, ou seja, em verdade. Por consequência, teremos então o ativar dos sacramentos. E esta fonte que nos foi dada de água viva no coração irá borbulhar graças, fluxos de graça que jorra para a vida eterna, sendo bombeadas pelo coração para a alma e da alma para o corpo participar, pois o corpo é uma hipóstase com a alma, é uma união mística, e assim este é o ser humano. Esta é a cura do homem, mas tudo isso começa com a palavra-chave do arrependimento. E quem nos dá o arrependimento senão o próprio Cristo, como deu à samaritana a oportunidade de escutar os seus pecados em sua consciência, e ela fez um pequeno esforço. Toda a graça, o fundar da água batismal, o fundar da água do poço de Jacó, tudo foi um dom de Deus, tudo foi milagres, mas uma coisa torna que esse milagre seja também um sacramento, a participação do homem naquilo que lhe foi dado. Se a ele é dado em sua consciência o revelar dos seus pecados, ou seja, o começo do arrependimento, que ele também abrace isso e busque com todas as suas forças lutar até os últimos dias de sua vida por ativar este arrependimento. E certamente, se assim ele for, de degrau em degrau, de graça em graça, assim como a samaritana, aos poucos foi revelando a ela Cristo, sua condição, a sua sede, que ela mesma nem sabia que tinha, sede pela vida eterna. Baseado na sede material. Aos poucos o questionamento sobre coisas elevadas de fé. E por fim a aceitação da fé de Cristo e, para fechar, digamos assim, com chave de ouro, ainda ela mesma levou todas essas descobertas aos seus próprios coabitantes. Assim deve ser conosco. Este é o processo de edificação do homem. Purificação, arrependimento contínuo que nunca tem fim. Tudo começa, tudo é mantido e tudo termina com arrependimento. Para isso devemos ser fiéis às nossas regras de oração, ter uma mente atenta para adorarmos sempre no nosso cantinho dos ícones, nossas orações, após a comunhão, recolhermos-nos para podermos estarmos secretamente no coração, senão fisicamente é possível recolher-nos após a comunhão, após a nossa confissão, ao menos dentro do coração, em espírito e em verdade adoremos ao Pai Celestial, ou seja, com a ação de praxis, de fidelidade, obediência e prática dos mandamentos. E em verdade, ou seja, contemplando cada mistério através de uma oração noética, uma oração atenta, incessante, a qual nós chamamos de oração do coração, que é senão aquilo que é a oração noética, que é aquilo que ativará através da atenção contínua aos nossos pensamentos, faremos com que a graça de Deus, uma vez que extirparemos os pensamentos malignos, a graça de Deus terá espaço para vir e tornar-nos novos fótines, digamos assim, novas pessoas, como diz Diádono de Fódico na Filocalia, Deus revelará para nós como que uma fotografia de si mesmo dentro de nós, dando imagem e semelhança, através de revelar a sua imagem em nós, através de sua luz.
destes mistérios todos, que Deus, nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, nos faça dignos, pela oração de Santa Fotina, a mulher samaritana, a qual hoje comemoramos, da Santíssima Teotocos, Virgem Maria e de todos os santos. Amém. Cristo ressuscitou. Em verdade ressuscitou. Christos Vascriste. Parente non vascristi. Christos Aneste. Anitos ames. To call